Bom dia, 24º capítulo de Mateus, vamos de Bíblia. Pegue sua Bíblia se quiseres acompanhar. Vamos explicar algumas coisas, aprender, né, com a leitura, né? Quem explica, na verdade, é o Espírito Santo. A gente só lê, né? Lê e interpreta da forma correta, ok? Vamos lá. O terceiro vídeo de Mateus 24. Terceiro vídeo de Mateus 24 é do 21º em diante até o 30º, né? Fazer de 10 em 10, como sempre. Vamos lá, 21º capítulo de Mateus 24. Eu tô olhando aqui a gatinha que tá em cima da mesa, e dessa ela se mexer muito ali, balança e daí mexe o celular aqui no vídeo. Vamos lá. Começa assim, Mateus 24, versículo 21. Porventura haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Isso está falando dos fins dos tempos, né? Com o princípio das dores nós já estamos. Então é mais adiante ainda. Está acontecendo barbaridades, né? Acontecendo terremoto onde não tinha terremoto. Tsunami, um monte de coisa aí. Vendaval no Brasil aí, está destruindo um monte de coisa. Rio Grande do Sul, lá para São Paulo, para aqueles lados lá. Aqui em Santa Catarina também vento forte, mas até agora não tem notícia, né? Pelo menos eu não vi notícia nenhuma de... Tem granizo, né? Granizo aqui perto, aqui pro lado norte do estado. Mas as coisas estão bem complicadas. A terra se rachando. Tem pontos da terra que está se rachando. O 22º fala assim. 22º versículo de Mateus 24. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. 23º. Então, se alguém vos disser, olha só, isso aqui é importante, hein? Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe des crédito. Deixa eu tirar a gatinha daqui. Não lhes dê crédito. Cadê aqui? O 24º. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É o que a gente vê hoje. Sinais, né? Sinais e prodígios de falsos profetas. Fazem até teatro. Fazem até teatro para dizer que a cura, né? Quando na verdade não há, né? Porque não pode, né? Um sistema religioso como o de hoje, que é pior do que do tempo de Jesus, Deus não age. Deus não age. Deus age diante do que é certo. Por isso que Jesus fala, por isso que Cristo fala que naquele dia dirão que curaram enfermos, que profetizaram em seu nome, né? Fizeram maravilhas e tal, e foram seguir os mandamentos, isso e aquilo. E ele dirá, aparta-se de mim, pois não vos conheço. Por conta disso, das heresias, né? Heresias de coisas que não deveriam estar acontecendo. Como o comer de pão, dizendo que é o corpo de Cristo, e o vinho, como se aquilo que Jesus fez, que é a ceia, a última ceia, fosse físico e não espiritual, né? Como se o pão não fosse a palavra, não fosse o ensino, fosse um pão realmente, né? Físico. Então é bem complicado. Então, olha só. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais
e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 25º. Eis que eu vou-lo tenho predito. Né? Ele já está avisando. Estou predizendo, né? Ele está falando aqui. Eu estou avisando antes que aconteça, né? Quando acontecer, vocês vão saber. E olha só os dias de hoje como estão. Desde muito, na verdade, né? Desde quando começaram a usar a palavra, novamente, já no tempo dele faziam, para ganhar dinheiro. Usavam a palavra como comércio, né? Então você vê hoje em dia um comércio. CNPJ tudo tem. O 26º fala assim: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, né? Não saias, não vai atrás. Ah, ele está no deserto, está lá na Índia, está lá no Paquistão, está ou aqui, né? No Brasil, está lá no Nordeste, ou está na floresta, ou está, né? Ou está nessa cidade específica, ou nessa outra, como fazem, né? De vários locais como santo, né? Como se aquele local fosse o único local que Deus esteja, e não no nosso coração, em qualquer lugar que estejamos. O Espírito Santo, né? Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Por que fala assim, né? Interior da casa, isso, aquilo, aquele outro, ali, aqui. É que ele está em todo lugar, né? O Espírito Santo está em todo lugar. Mas aqui está falando da volta dele, né? A volta de Cristo. O 27º. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, olha só, e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então está falando da vinda dele. Será como um raio, né? Como um relâmpago. Mas todos verão, como está na palavra. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntaram. Não. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ele quer dizer que vocês verão, né? Então, quando tiver as pessoas estiverem agrupadas ali, olhando, é ali que ele está, né? Vai ser bem fácil, né, de saber. Ele dará sinais, terá sinais e ele aparecerá, realmente, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O 28º. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. 29º. E logo depois da aflição, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Agora é o 30º versículo desse vídeo, de Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ó. Aí aparecerá o sinal. E todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem. Está bem claro isso aqui, né? Ele falou que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eles estão fazendo, hoje em dia, se fala muito que farão hologramas para enganar o povo. Então, ele aqui, ele ali, não acredite. Quando for Jesus, quando for os escolhidos, né, já saberão. Mas você que ainda não foi convencido pelo Espírito, que é o único que convence, o Espírito Santo, né, a gente só leva a palavra, leva a verdade à vida, né, da maneira correta, sem cobrar, porque recebemos de graça, está aqui, né, do que temos, né, já falei várias vezes aqui. Falta muita coisa aqui na Bíblia, falta... não é que tem que refazer, já falaram esse tempo aí que tinha que refazer a Bíblia. Não, precisa acrescentar o que tem, né? São os evangelhos, né?
de Tiago, de Felipe, de Maria Madalena, de Judas Iscariote e de Cristo. E o livro principal, que é o do patriarca Enoque, profeta e patriarca Enoque, não está. Judas Tadeu cita na sua carta, é falado também no primeiro testamento, mas não está aqui, foi tirado. E essa carta onde Judas fala de Enoque, Lutero queria tirar, eles queriam tirar esse, a gente jamais ia saber que existiu, né? Mas como existe a Bíblia etíope, né, que é completa, então não tem como esconder não. E Deus faz aparecer, né? Não adianta tentar tirar da visão das pessoas, porque Deus faz aparecer. Eu quero comprar, se Deus quiser, se Deus permitir, né? A gente sempre depende de Deus. A Bíblia etíope, onde possui tudo que a gente precisa saber. O livro completo, né? Os livros, né? Ok? Então, é até aqui, até o 30º versículo, né? Hoje em dia está como no tempo de Noé, né? As pessoas riem bastante, estão rindo bastante, tirando sarro, até verem o dilúvio. Quando verem o dilúvio e ver os animaizinhos, como no tempo de Noé, uns animaizinhos entrando na arca e eles ficando, eles vão ver a importância que tem para Deus, né? A importância que Deus tem para eles, na verdade. E daí não zombarão mais, pois não dará mais tempo. Então, leia a palavra, tenha o único pastor como Jesus, o único pastor, leia como o pão da vida, pare de ficar indo em templo religioso, comendo um pedacinho de pão e tomando um cálicezinho de suco de uva e dizendo que é o corpo de Cristo. Isso é uma heresia, está anulando o que Jesus fez. É um perigo isso, ok? Mas Deus vai, com o seu Espírito Santo, vai revelando e vai mostrando. Né? Leia a palavra que você vai ser surpreendido pelo Espírito Santo, que vai te mostrar a verdade e a vida. E você não ficará mais perdido. Tenha somente, como falei, somente Jesus como teu pastor e o Espírito Santo que está no teu coração para revelar a verdade. Né? Tudo que você aprendeu durante a tua vida inteira sobre Deus não tem nada a ver com religião, ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus. Logo eu volto com o 4º vídeo de Mateus 24. Fiquem com Deus.